Olá, muito boa noite a todos. Sou Alexandre Carvalho, embaixador referente do Instituto Lixo Zero Brasil no estado do Pará e embaixador de Lixo Zero na cidade de Ananindeua, no estado do Pará. Em poucos minutos vamos começar a live preparatória ao primeiro fórum estadual Municípios Lixo Zero no estado do Pará. Só aguardar alguns minutos quando as pessoas estão entrando. Nosso convidado de hoje é o nosso amigo, embaixador referente do Instituto Lixo Zero Brasil no estado do Rio Grande do Norte, Ilquias Barros, já está por aqui presente. Ele vem contar hoje um pouco da experiência dele enquanto embaixador Lixo Zero no estado do Rio Grande do Norte. Só aguardando ele entrar. Olá, Euquias, muito boa noite. Tá me ouvindo bem? Boa noite, professor Alexandre. Tudo ótimo aqui. O áudio está perfeito para mim. E o meu, como é que está? Tá ok? Perfeito também. Vamos dar só uns 2 minutinhos de tolerância quando o pessoal está chegando. Perfeito. Essa live já era para ter acontecido na semana passada, mas por um motivo aqui de força maior, teve que ser postergado seu início para a data de hoje. A cidade de Belém, desde a última sexta-feira, recebe a cúpula da Amazônia, onde estamos discutindo questões em relação aos impactos das mudanças climáticas na Amazônia. E estamos tentando, mediante muito esforço nosso, que o debate em relação à gestão dos resíduos sólidos nas cidades da Amazônia e também no Brasil seja um tema de pauta nessa grande conferência internacional do ano de 2005, a COP30, que vai acontecer na cidade de Belém, no estado do Pará. Muitos temas estão sendo debatidos, muitos questionamentos estão sendo debatidos, questões referentes a comunidades e povos tradicionais, relação à bioeconomia, mercado de carbono, transporte sustentável, regulação fundiária, povos indígenas, mas, ao meu entender, o debate de um grave problema social e ambiental que existe na Amazônia, que é a gestão de resíduos sólidos, nas cidades amazônicas, ainda é negligenciado no nível nacional e internacional. Uma vez que 70% da população da Amazônia hoje está nos centros urbanos. E o maior problema ambiental nos centros urbanos é justamente a falta de uma gestão eficiente dos resíduos sólidos. Eu já comecei falando porque é um tema muito impactante para nós aqui na Amazônia, para mim em particular, mas para quem não me conhece, que está chegando aqui na live, eu sou Alexandre Carvalho, eu sou embaixador de Lixo Zero na cidade de Ananindeua, no estado do Pará, sou embaixador referente do Instituto Lixo Zero no estado do Pará, e estamos, em conjunto com a minha esposa e outros embaixadores do Instituto Lixo Zero no estado, na organização do primeiro Fórum Estadual Município Lixo Zero no estado do Pará. Eu queria começar agora dando a fala para o Ilquias, para ele se apresentar um pouquinho, contar um pouco da sua experiência e da sua história no movimento Lixo Zero Brasil. Boa noite, Alexandre. Boa noite aos demais que nos assistem e também, posteriormente, também irá nos assistir, né, entender um pouco dessa dinâmica, né, de como o Instituto Lixo Zero hoje tem atuado no Brasil e também entender como é que funciona um pouco desses fóruns a qual o Estado do Pará, né, à frente da pessoa aí do Alexandre e os demais colegas estarão realizando esse ano. Né. Vou me apresentar de forma breve, né, eu sou Ilquias, sou embaixador também do Instituto Lixo Zero
Brasil. Estou há 3 anos aqui na minha cidade de Mossoró, representando esse movimento, e um movimento que a cada ano, cada vez mais eu venho me apaixonando por ele, justamente porque quando a gente começa a enxergar, né, de uma forma virtuosa os nossos resíduos, uma sensação que não tem mais retorno. Né? A gente começa a ver que há de bom, que há de melhor, e a gente começa a ter esperança e acreditar que as pessoas também possam enxergar, né, ter essa mesma visão de nós embaixadores. Né? Então, essa minha linha de pensamento, essa minha linha de visão é o que me faz permanecer dentro desse movimento e a cada ano estar tentando impulsionar a minha cidade, né, para que ela também adote políticas públicas voltadas para o conceito lixo zero. Né? Então, assim como Alexandre e toda a sua equipe está lá envolvida nesse trabalho nobre, né, levando essa pauta para a COP, eu também aqui de Mossoró, né, também tenho acompanhado um pouco, apenas de forma virtual, mas meus planos é que 2025 também eu esteja aí presente, né, conhecendo um pouco nessas discussões e aprendendo com cada um, né, que estará nesse evento, contribuindo com essas pautas e também empurrando, né, a sociedade, os governos, para que a gente consiga também dar relevância, né, o real sentido dessas discussões em nossas cidades. É isso, Perfeito. Alexandre. Perfeito. Euquias, você comentou agora há pouco desses 3 anos seu como embaixador lixo zero na cidade de Mossoró. Você vem de outro movimento ambiental. Como começou a sua história com a sustentabilidade? A minha primeira formação foi na área de petróleo e gás. Para você ter uma ideia, né? No primeiro período, eu paguei uma disciplina sobre meio ambiente e sustentabilidade. E a professora, que hoje é colega, né, desse trabalho aqui, né, depois de anos de estar, foi em 2009 a minha primeira graduação. E aí, depois de muito tempo, mais de 10 anos depois, eu volto para ela, olha, professora, a culpada foi você de eu estar à frente desse movimento hoje. Né? E hoje, né, ela contribui também nesse trabalho a qual a gente vem realizando aqui. Mas iniciou meados de 2009, quando eu fazia a minha graduação, e lá na disciplina, né, meio ambiente, sustentabilidade, no curso de petróleo e gás, então foi falada essa questão dos resíduos. Eu vi um grito, né, do nosso planeta, das nossas cidades, dos nossos bairros, das nossas ruas, né, para essa questão sobre a gestão adequada dos resíduos. E foi parte daí que me chamou a atenção, a pauta da sustentabilidade, a pauta ambiental. Né? Mesmo em um curso, né, que é a exploração de petróleo, que felizmente agrega vários impactos negativos, mas essa semente plantada na primeira disciplina foi algo que chegou e ficou. Né? E aí, após esse curso, eu fiz especialização na parte ambiental, entrei no mestrado, e nesse mestrado foi onde realmente eu entrei literalmente no caminho da sustentabilidade. Né? Eu fazia minha pesquisa, era justamente a produção de biodiesel a partir da gordura de uma estação de tratamento de esgoto aqui no estado. E aí eu conheci o movimento, né? E a partir daí eu digo, rapaz, isso aqui está muito dentro do que eu penso, do que eu quero para a minha cidade, mesmo dentro dessa, até então, pequena limitação, né, de enxergar esse potencial cenário. Mas foi a partir daí que eu comecei a fazer cursos específicos na área de resíduos, né, participei de algumas mentorias, trabalhei com o Gleison Machado, que ele tem um portal de resíduos sólidos, voltado totalmente para essa questão dos resíduos sólidos, e aí, a partir daí, comecei a atuar literalmente na área de resíduos. Né? Então, não atuei na parte de petróleo, apesar de ter tido convites para atuar na indústria do petróleo, trabalhar na parte de laboratório, que era a parte a qual eu queria, mas entrei nessa parte de resíduos, de sustentabilidade, e até hoje estou envolvido nela, né? E agora, há 3 anos, literalmente, muito intenso na questão do lixo zero. Porque foi, né, a partir dessa visão do lixo zero que eu encontrei o porquê de estar atuando nesse cenário. Né? Até então, eu via como trabalhar com reciclagem, como trabalhar com sustentabilidade, mas não tinha enxergado o porquê eu estar à frente de tudo isso. Né? Hoje, a partir de estar realmente praticando, né, a metodologia, né, a propagação do conceito de lixo zero,
Hoje eu encontrei o porquê de quanto profissional, de quanto cidadão voltado para a sustentabilidade, o porquê está atuando. Né? Hoje eu quero que minha cidade ela se torne uma cidade Lixo Zero. Eu venho desenvolvendo esses trabalhos justamente por isso, porque eu sei do potencial, estou aqui na cidade de Mossoró há aproximadamente 12 anos, né, e conheço os potenciais que a cidade possui, e é em cima desses potenciais a qual eu estou me ingressando, né, a partir desse trajeto envolvendo aí, que iniciou na vida acadêmica. Perfeito, perfeito. Eu também entrei no Instituto Lixo Zero Brasil, eu e a minha esposa, a Sandra Carvalho, em 2019, finalzinho de 2019. E tivemos o desafio de realizar a Semana Lixo Zero na cidade de Ananindeua. E conseguimos, na época, convencer a iniciativa privada, um shopping da nossa cidade, a apoiar a realização da Semana Lixo Zero. Apoiar a realização da Semana Lixo Zero. E isso, para a gente chegou na época no shopping com uma proposta comercial e saímos do shopping com um apoio irrestrito que se mantém até hoje aos embaixadores do Instituto Lixo Zero Brasil e ao Instituto Lixo Zero Brasil no estado do Pará. Eu vejo que o movimento Lixo Zero começou com um forte voluntariado, que continua, que permanece com um forte voluntariado, mas que com o passar dos anos ele foi se profissionalizando, vamos dizer assim, e criando um ambiente cada vez mais profissional. Hoje os embaixadores têm um curso de formação para ser embaixador de Lixo Zero, então a gente tem já um discurso unificado do que seja a gestão de resíduos sólidos e todos os assuntos correlatos à questão. Temos a consultoria de Lixo Zero, onde levamos o conceito de Lixo Zero para as empresas e é ofertada a certificação mediante uma auditoria séria feita pelos auditores de Lixo Zero. A proposta do Instituto, enquanto movimento, é desviar dos aterros sanitários até 90% dos resíduos produzidos, tanto para a sociedade quanto pela iniciativa privada. Essa aliança você enxerga de movimento social com a iniciativa privada, criando os novos negócios mais voltados para a sustentabilidade. Você compreende esse um caminho sem volta para o Instituto Lixo Zero Brasil e por todo o movimento Lixo Zero na cidade? Sem dúvidas, Alexandre. Só passando aqui para dar um alô a Consuelo, a Aliciano, a Fernando Holanda, né, que está conosco aqui nesse momento. Sem dúvida, esse movimento, quando ele inicia em uma cidade e as pessoas a qual se prontificam a iniciar esse movimento, eles iniciam um movimento que realmente vem para impactar. Né? E é um impacto considerável nas vidas, né, de quem está ao redor desse movimento. Né? As pessoas que realmente se interagem com tudo que está para acontecer, ou com tudo que está acontecendo. E sem dúvida, né, com esse projeto, essa linha de tempo que você falou aí, né, começou com voluntariado, só que a rede foi se profissionalizando, até porque a demanda ela vem exigir isso. Né? A gente trabalha de forma voluntária, mas chegam determinadas propostas que a gente não pode ficar apenas no voluntariado, porque realmente viabiliza muita coisa. Mas aí é algo que comumente vem acontecendo aqui, é uma realidade minha também aqui na cidade de Mossoró, mas que eu vejo, né, em outras cidades isso acontecer. E é justamente devido ao potencial, né, desse engajamento que esse movimento tem ocasionado nas cidades. Principalmente porque a gente enquadra justamente essa questão, o social, né? A gente traz uma causa nobre, né, que é a inclusão de catadores, né, a necessidade da formalização de associações, de cooperativas, para que elas possam também ser beneficiadas com todo esse trabalho. Né? Então, sem dúvidas alguma, né, esse movimento, essa linha de pensamento sua foi perfeita, porque demonstra, né, o trajeto normal que as coisas vêm acontecendo. E eu digo normal
porque, mais uma vez, isso aqui não é apenas em uma cidade, duas. A gente fala hoje, o movimento está em todo o Brasil. São realidades diferentes, mas que, mesmo com essas diferenças na cultura, né, na economia, nas cidades que são representadas pelo movimento, a gente vê essa similaridade, né, de situações acontecendo. Né? Então, a gente vê que trabalhar nessa esfera, a gente vê, né, a necessidade desse profissionalismo acontecer. Né? Eu conheço muitas pessoas que, rapaz, entusiastas, né, que viram, né, o movimento, entenderam um pouco e realmente começaram porque se identificaram com a causa. E vi também essas mesmas pessoas que iniciaram de forma voluntária, elas se formalizando, se tornando profissionais que hoje são reconhecidas na sua cidade. Né? Então, esse movimento também tem esse fator positivo na vida pessoal, digamos assim, na vida pessoal e na vida profissional. Claro, né, sempre a gente tem um cuidado de trabalhar com toda essa rede, trabalhando na questão ética, né, que o Lixo Zero, ela tem uma formação ética. A gente tem algumas diretrizes, a gente tem algumas linhas de pensamentos que vão um pouco diferente do que determinados gestores estão tentando propagar. A incineração nas suas cidades. Então, a gente hoje não defende a incineração. Até porque a gente tem estudos mostrando que a incineração ela vem impactar negativamente o meio social. A existência, a sobrevivência dos catadores de materiais recicláveis. A gente luta pela formalização. Né? E com a incineração, os projetos de incineração, a gente vê, né, esse potencial de empobrecer essa luta, né, social. Então, a gente tem todo um alinhamento com o Instituto, e isso é claro, é bom deixar claro, né, que a gente também segue essa linha de pensamento. Mas, em síntese, né, professor, é justamente esse pensamento que você bem falou, né, essa formalização, né, de voluntários que hoje se tornam profissionais, né, desenvolvendo um papel importante e maravilhoso em suas cidades, né, graças a uma rede que está bem alinhada, bem conectada, né, e sempre o embaixador contribuindo com a dúvida do outro e fazendo assim que o movimento cada vez mais venha a crescer nos territórios que cada um dos embaixadores representa. Perfeito. Para continuar esse nosso bate-papo, eu queria ressaltar um debate que a gente realiza aqui na cidade de Ananindeua com as cooperativas de reciclagem. Em outros momentos de fala que elas já tiveram ao longo do calendário de Lixo Zero que a gente executa na cidade, como na semana de Lixo Zero, como no encontro de boas práticas, que elas foram convidadas para participar e ter esse momento de fala e seu reconhecimento. Uma fala que se mantém e se repete é que a falta do reconhecimento, tanto do poder público quanto da sociedade, o importante serviço ambiental que elas prestam para a cidade. Elas não recebem do poder público a compensação, até financeira, do serviço ambiental que eles prestam. E uma parte ainda, infelizmente, significativa da nossa sociedade ainda não compreende o papel que elas realizam na cidade. Eu queria comentar com você se é uma realidade que vocês também enfrentam no Nordeste, aí no estado do Rio Grande do Norte, e se essa fala se compactua com o que a gente escuta aqui na Amazônia. Muito pertinente esse seu questionamento. Foi até um motivo do encontro que a gente realizou agora, esse mês, né? Mês passado, em julho, 25 e 26, foi o encontro de boas práticas aqui na cidade de Mossoró, e a gente levou justamente as associações para que eles também tivessem um momento de falas, né, e mostrasse, né, o trabalho, o reconhecimento do seu trabalho. E isso foi um diálogo que a gente constantemente tem mantido aqui no nosso município. Aqui na nossa cidade, Mossoró hoje tem aproximadamente, com a nova atualização do IBGE, né, a gente hoje, a cidade está com 270, quase 280 mil habitantes, né? E aqui existem duas associações formalizadas, né? Já existiu três, mas devido a algumas limitações, né, se permanecem essas duas, né, que já desenvolvem um trabalho aqui na nossa cidade há aproximadamente 15 anos. E é uma história que se repete, né? A questão da desvalorização do trabalho dessas associações, dessas cooperativas, desses catadores, que têm lutado, né, arduamente para
trabalhar com essa questão, né, de educação ambiental, que eles, além de eles fazer as coletas, eles também contribuem, né, nos momentos culturais, momentos em que são convidados, até mesmo no boca a boca, na porta a porta, eles trabalham com esse trabalho importante, né, de educação ambiental. Eles não apenas recolhem os resíduos reciclados, eles também contribuem com a educação ambiental. Porém, a única gratificação que os mesmos recebem é justamente a venda, a partir da comercialização desses recicláveis que eles conseguem coletar. E isso é o grande desafio também, nós, quanto coletivo Lixo Zero, estamos trabalhando em conjunto com ele, né? Justamente levar essa questão da valorização do trabalho, né? A importância, né, da compensação ambiental por esse serviço, né? O reconhecimento da prestação de serviço, na verdade, que é algo que é tão que já está uma discussão hoje a nível do Brasil, né, bem iniciada, né, já iniciou, e a gente quer também trazer esse movimento aqui para a nossa cidade. É tanto que nesse último encontro, né, para também dar pauta, né, dar reconhecimento a essa pauta a nível local, a gente lançou um programa aqui na cidade, a qual nós iremos trabalhar em 10 condomínios aqui na cidade de Mossoró, de forma voluntária, justamente para levar, né, essa discussão para os condomínios, mas não somente para o pessoal que mora nesses condomínios, mas para trazer uma repercussão que possa, né, reverberar por toda a cidade para mostrar essa pauta da valorização dos catadores, né, desse trabalho que esses catadores realizam na nossa cidade. Então, essa pauta também está sendo discutida aqui no nosso município, né, dentro desse encontro que nós realizamos mês passado. Houve a participação do Legislativo e o mesmo se prontificou em a gente realizar uma audiência pública aqui justamente para a gente conseguir, né, levantar essa pauta para o nosso município, né? E a previsão é que na Semana Lixo Zero a gente esteja lá na Câmara Municipal discutindo, né, mostrando a importância do trabalho dos catadores, mas principalmente, né, entender a real importância do reconhecimento da prestação de serviços. Então é algo que a gente também tem tentado aqui, iremos tentar levar projetos de lei, né, para que isso se torne viável, claro, baseado em situações já existentes na realidade brasileira, né, para que a gente possa ter como referência um bom sucesso a nível nacional. E isso a gente busca dentro da nossa rede, né, na rede de embaixadores que, como eu falei, como já foi dito, existem em todo o território nacional, então a gente tem diferentes realidades e a gente tem como buscar esses bons exemplos em outros territórios nacionais. E dentro dessa realidade, a gente quer trazer aqui para a cidade de Mossoró essa discussão baseado no que já existe a nível nacional. Então, essa pauta, né, sem dúvidas alguma, né, a gente tem abraçado aqui com as duas associações, o nosso presidente Ronaldo da Ascamar e a nossa José, presidente da CREV, que são as duas associações aqui na cidade de Mossoró, tem abraçado, juntamente com o coletivo Lixo Zero, a importância de se discutir o conceito Lixo Zero. E é dentro dessa dinâmica que nós temos trabalhado em conjunto com eles e também essa linha de pensamento que inicialmente a gente está discutindo na nossa cidade a respeito do reconhecimento da prestação dos serviços dos catadores de materiais recicláveis. Perfeito. No encontro prévio da Cúpula da Amazônia, que se iniciou hoje na cidade de Belém, a gente teve um encontro chamado Diálogos Amazônicos, onde a gente teve um momento de fala nessa programação prévia. E eu estava falando de diversos assuntos na área ambiental, relacionados à bioeconomia, mas uma fala da plateia, foi uma pergunta direcionada à nossa mesa, me chamou muita atenção. A fala ia na direção de que todo e qualquer movimento ambiental não pode ser afastado de uma luta de gênero. Eu vejo um movimento nacional de catadores espalhado nas cidades brasileiras, majoritariamente feminino. É elas que carregam e prestam esse grande serviço ambiental na nossa cidade. Majoritariamente mulheres. E a gente deve associar esse reconhecimento da valorização, inclusive financeira, desse serviço ambiental que elas prestam, numa perspectiva, acredito eu, de direitos humanos. Elas que fortalecem o movimento feminino, que fortalece todo esse movimento nacional de catadores. Eu não tenho a posse
porcentagem aqui para reafirmar isso, mas algo que a gente enxerga na prática é que esse é um movimento, em sua grande maioria, feminino. Eu acho que ela não pode estar desconectado dessa questão da luta de gênero, da maior valorização da mulher e também numa perspectiva de direitos humanos. Mas para iniciar e avançar na nossa conversa, Euquias, eu falei há pouco que a gente não pode ficar afastado dessa aliança estratégica entre empresas e comunidade na questão do lixo zero. Então, como você relaciona essa ideia de economia circular com toda essa discussão que a gente está tendo no país agora em relação às mudanças climáticas? Como as empresas, por meio da economia circular, podem impactar positivamente nesse cenário de mudanças climáticas? Algo, né, eu falo aqui baseado na minha experiência, até de 3 anos, posso ser que eu esteja errado, mas é algo que eu venho convivendo e, claro, a gente trabalha sempre projetando algo, né, trabalhando em cima de algumas metas, né, e de alguns direcionamentos que a gente vem traçando diante dessa nossa trajetória. E algo que a gente vê, né, que é justamente algo que não é novo, mas que agora realmente as pessoas estão se debruçando para realmente começar a colocar em prática, né? E como isso envolve muita questão cultural, né, algumas instituições ainda têm dificuldade para colocar algo em prática, né? Muitas pessoas, né, gerentes, proprietários de lojas, de empresas, já viram, né, já ouviram a respeito das ODS, do desenvolvimento sustentável, economia circular, tal, acha que é fácil colocar em prática, né, e decidem fazer alguma ação, pronto, está feito. Mas para quem é da área, para quem já está com uma certa bagagem, né, a gente vê que realmente precisa de alguns cuidados, né, de uma atenção mais especial para essas questões. E eu vejo que esse momento, né, está nessa fase, né, da pessoa ver com mais atenção para essas causas, né, e vejo que algumas empresas têm tentado, né, porém ainda tem ficado em muitas ações de forma pontuais, não literalmente tem constituído uma política para a sua empresa, né, que é isso que realmente precisa ser adotado, uma política ambiental implantada, né, e realizada dentro da sua empresa, né, dentro da sua instituição. E diante disso, né, já reconhecendo esse momento, né, não de fragilidade, que eu posso dizer, mas desse momento em que está despertando o interesse de realmente de querer colocar em prática e mostrar, né, através das práticas que as empresas estão abraçando isso, que a gente tem seguido aqui como linha de pensamento, né, alguns acordos, alguns termos, né, de compromisso, algumas cartas de compromisso que a gente já vem mostrando. A gente convida alguma empresa a realizar a ação e a gente mostra todo um trajetório, todo o histórico das ações que a gente tem realizado e mostrando, olha, a sua empresa, eu conheci aqui algumas ações, né, então essas suas ações podem vir perfeitamente se encaixar com essa dinâmica que a gente está tentando implantar aqui no território local. Vou falar de acordo com a minha experiência, né? Minha experiência local aqui. Espero que também sirvam para outras pessoas que também estejam diante desse mesmo pensamento, então diante dessa mesma realidade. Então, eu mostro todo o histórico aqui e mostro o potencial que a empresa tem de colocar em prática, então, atividade pontual que a mesma vem realizando. E tem dado certo, né? As empresas têm visto que realmente o que ele já tem feito pode se tornar uma política dentro da sua empresa, dentro da sua instituição, dentro da sua loja, dentro do seu estabelecimento, né? E a partir disso, ela consegue também enxergar que ela precisa entender, mas existe uma pessoa que também pode contribuir, né, para que ao posicionamento da instituição ela também esteja engajada diante dessa discussão, né, da atualidade, né, a sustentabilidade, né, o ciclo de vida do produto, enfim, economia circular. Então, dessa forma, a gente consegue, né, atrelar um desejo com a prática, com a boa ação, com a construção de uma política dentro do estabelecimento, né? E a partir disso, a gente consegue ver que, por um exemplo, a gente consegue conquistar vários outros iniciativas que também quer se tornar exemplo, mas que quer também fazer parte dessa mudança, né? Parte dessa construção de uma cidade sustentável, né?
Então, eu vejo que dentro desse movimento, dentro dessa experiência a qual nós estamos vivenciando, a gente consegue construir várias alianças e uma dinâmica, né, muito interessante a nível local, que reverbera por todo o território nacional e esperamos logo, logo estar a nível mundial. O movimento Lixo Zero, ele precisa, né, ele já está com esse reconhecimento a nível mundial, diante das ações que o conceito Lixo Zero está construindo, está transformando as realidades em vários territórios nacionais. Então, professor Alexandre, esse seu pensamento, ao meu ver, né, a gente inicia de forma local, a partir dessas iniciativas, né, e a partir desse traçado de estratégia, a gente consegue, né, contribuir para esse meio empresarial, né, de lojas, de empreendimentos, que é possível a gente ter práticas mais sustentáveis, né? É possível a gente se adotar a uma realidade que é totalmente urgente, né? Não, empresas, instituições, nós, quanto cidadão, mudar esse nosso hábito de consumo e principalmente a forma como descartamos, né? E esses movimentos ele está para isso, né? Justamente mostrar como é que pode ser feito, mostrar que é possível, mostrar que podemos agregar forças e construir um local, um bairro, uma rua, uma cidade mais sustentável. E assim a gente consegue construir uma sociedade, né, mais voltada para essa pegada e com esse reconhecimento, né, dessa mudança de postura que é urgente a nível de mundo, né, a nível de planeta. Perfeito. Para continuar nossa conversa, Euclides, na semana passada, a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 13 anos. Embora 13 anos de existência, ela ainda não foi implementada na grande maioria das cidades brasileiras. Para a gente ter uma ideia, aqui no estado do Pará, só há 3 aterros sanitários. E o maior deles, da cidade de Marituba, que atende a região metropolitana de Belém, está via de ser fechado no próximo dia 31 de agosto, agora, sem ainda uma definição clara do que o poder público vai fazer com a gestão dos resíduos, onde vai ser encaminhado. Há conversas de um pedido de licenciamento ambiental já em tramitação na Secretaria Municipal Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, de um outro aterro sanitário, que no futuro possa atender essa demanda. Mas o que mais me incomodou e me incomoda nesse debate é que o antigo lixão que existia na cidade de Ananindeua, embora não receba mais resíduos domésticos, ainda continua impactando o meio ambiente por receber entulhos, outros tipos de resíduos. E isso tem um impacto muito negativo ainda da comunidade ao entorno. E o que mais ainda me preocupa, a população ainda em torno sofre os impactos na saúde que tinha um lixão naquela área. Eu queria saber se essa realidade está tão presente ainda no estado do Pará, ainda é presente também no estado do Rio Grande do Norte. Você falando e eu olhando aqui, quase que um espelho, né? Estado do Pará, Rio Grande do Norte, e você falou que são 3 aterros em todo o estado, né? O Rio Grande do Norte... 44 municípios que compõem o estado do Pará, 3 aterros sanitários. Quantos municípios? 144. Nós aqui no Rio Grande do Norte somos 167 e a nossa realidade basicamente é algo bem semelhante, né? A gente tem aqui aproximadamente, agora eu estou numa dúvida se são 4 ou 5 aterros, né? Dentre Mossoró, a cidade a qual eu represento, tem, né, um desses aterros. Porém, o mesmo foi construído no ano de 2008, né? A previsão de 20 anos, mas esse ano já passou por projeto de ampliação e esse ano é o ano limite, né, em que o aterro ele alcançará a sua capacidade total, né, mesmo após ampliar a sua capacidade. Então, a gente aqui, o município também tem esse grande problema, né, e é algo que, mesmo tendo um aterro sanitário, né, não é um dos municípios referentes a nível de estado, mas é um problema que se repete semelhantemente à realidade de vocês aí, né. A gente ainda continua com lixões em alguns espaços aqui do município, né? Infelizmente, é algo que faz parte da cultura da sociedade.
a gestão vem, faz a limpeza de alguns espaços, mas logo um carroceiro chega com matéria, começa com um carroceiro, né, que chega com restos de construção civil, coloca ali despeja ali uma quantidade, depois vem outro com resto de poda, começa a criar novamente um lixão, né, em plena área urbana. Fora aqueles, né, nas áreas mais metropolitanas aqui da cidade, as áreas mais afastadas, que literalmente são lixões que ainda estão presentes no nosso município. Ou seja, é um desafio que se repete. Né? Uma realidade, na verdade, é uma realidade que se repete, né? Mesmo em estados diferentes, regiões diferentes, mas é algo bem parecido. Mas dentro desse mundo, né, de discussões, uma vez eu em um congresso participando, e lá tinha um palestrante lá do Japão. E Japão a gente conhece, principalmente com aquela cena que foi na Copa não me recordo qual foi o ano, né? Copa do Brasil. Foi a Copa do Brasil, exatamente. Aí os japoneses, né, os torcedores do Japão, após o jogo da seleção japonesa, começaram a limpar o estádio. Né? Então, o Japão hoje já tem esse reconhecimento de gerenciamento, de gestão, na verdade, como um todo, dos seus resíduos. Né? A quantidade de resíduos, eu acho que são mais de 40 tipos diferentes de resíduos que os japoneses separam seus materiais, né? Então, infelizmente, lá, devido às suas limitações geográficas, né? Então, não existe muito espaço para aterro sanitário. Então, literalmente, lá, a predominância são incineradores, né? Mas, após uma intensa, né, participação da sociedade em separar o máximo possível de materiais que podem ser beneficiados a partir da reciclagem, né? Então, é uma cultura já instalada que faz parte até mesmo da filosofia de vida dos japoneses. Né? A gente vê uma filosofia totalmente diferente da nossa, que é mais voltada para essas questões ambientais, próximo com o meio, né? E que realmente eles fazem com que a coisa aconteça. Mas, né, em um estudo que esse brasileiro que mora no Japão, ou não sei se ainda mora, realizou, ele fez um levantamento, né, muito interessante lá sobre a política do Japão quanto à questão dos resíduos sólidos. E algo que ele analisou lá, fez um levantamento histórico, no Japão, para se ter ideia, quando eles iniciaram realmente esse trabalho da gestão adequada dos resíduos, né, toda essa política, foram aproximadamente 30 anos para se chegar a uma eficiência, né, a nível nacional. Né. No Brasil, nós estamos a 13, né, e aí a gente vê as diferenças. Né, o Japão, a dimensão territorial para o Brasil. Né, então, a diferença é gigantesca. Né, a cultura, as muitas culturas existentes no Brasil, né, fazem com que esse desafio se torne bem maior. Então, a gente, por mais que a gente veja que muitos dizem, não, no Brasil essa política não anda, não vai acontecer, né, é preciso mostrar números que o Brasil está caminhando para algo bem positivo. São 13 anos que a política foi instalada, né, ainda se fala muito sobre a economia circular do plástico, né, então existe ainda estão no processo de formação de uma Câmara temática justamente para discutir isso, né? Então é algo que está andando no Brasil. Claro que a gente precisa dar tempo ao tempo, até porque o Brasil é uma dimensão gigantesca, né? Uma dimensão territorial gigantesca. E são várias culturas existentes em uma única federação. Então é preciso também lidar com essas diferenças. E a partir dessas comparações, né, não se pode comparar o Brasil com a Europa, o nível de educação é diferente, tal e tal, tudo mais. Mas é possível tentar buscar o que há de bom, assim como foi a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Ela foi baseada basicamente na política europeia, e muita coisa hoje já está sendo implementada aqui em muitos territórios que realmente há uma discrepância muito grande. Mas, diante da realidade, da adaptação dessa realidade, a gente tem visto bons resultados acontecer, né? Então, é preciso trazer que, apesar de ser um processo lento, né, a nível nacional, mas é algo que está avançando e é algo que precisa cada vez mais avançar. É por isso que também ressaltamos a importância de sempre haver essas discussões, assim como vocês estão organizando o fórum aí, né? Então, é um momento muito importante para se discutir essa questão das políticas públicas, e é a partir dessas iniciativas que a gente vê, né, que a gente pode contribuir para que literalmente essa lei, né, essa Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela seja literalmente implantada nos nossos municípios. Perfeito, que a gente aqui do coletivo Ananindeua de Lixo Zero
tivemos na mídia nos últimos meses por 3 momentos. E a gente é questionado por algumas coisas. Os municípios que ainda não fazem uma gestão adequada dos resíduos sólidos, principalmente os nossos, o custo para o município do resíduo sólido é muito alto. As prefeituras gastam muito para fazer uma gestão, ao meu entender, não tão eficiente. Dinheiro esse que poderia melhor ser aplicado na saúde, na educação, na segurança pública, em novas áreas de lazer, mas é desperdiçado, ao meu entender, com resíduos sólidos. Então, um ponto que chama atenção. Mas uma coisa que a gente está começando a enfrentar, debater, acho que também a nível nacional, no Instituto Lixo Zero, e vai ser um ponto de pauta aqui no Fórum Municípios Lixo Zero, Fórum Estadual Municípios Lixo Zero, é que a gestão dos resíduos sólidos deve estar associada à ciência, tecnologia e inovação. A gente precisa trazer o debate da ciência, tecnologia e inovação para a gestão dos resíduos sólidos. Há tecnologias existentes que possam contribuir de forma mais eficiente com uma melhor gestão de resíduos sólidos, com a diminuição da poluição plástica, uso de pesquisa para desenvolver produtos que usem materiais mais recicláveis, em substituição ao plástico, por exemplo. Eu entendo o plástico como uma das maiores invenções da humanidade. Trouxe comodidade e praticidade, mas hoje se tornou um problema. Então, se a ciência trouxe essa praticidade no passado, é essa mesma ciência que tem que trazer soluções para novos usos de materiais, por exemplo, em substituição ao plástico. Então, esse debate, a construção, por exemplo, de usinas de reciclagem nos municípios, o maior uso da ciência e tecnologia nesse processo, são alternativas que a gente possa discutir na melhor gestão dos resíduos sólidos. Você enxerga isso também? É uma realidade que vocês estão enfrentando ou vão enfrentar aí no estado do Rio Grande do Norte? Sem dúvida, né? E a academia, ela está, né? Ela tem um grande poder de contribuir com tudo isso, né? As suas palavras foram perfeitas quanto a essa importância, né? Da gente dar voz ao que a academia tem produzido, né? O que as universidades, faculdades têm a contribuir nessa discussão. Algo interessante durante a sua fala, me lembrei de um episódio no Big Brother, que era um líder, tem um café da manhã, né? Que aí a empresa que promovia esse café da manhã levou muita embalagem, né? Todos os alimentos, questão de higiene, eram embalados com plástico, né? E aí, o bacana de tudo isso foi ver, né, a própria audiência do programa questionar que absurdo é esse? Tudo embalado com plástico, cadê a sustentabilidade e tudo mais? Na semana seguinte, né, todas as embalagens foram entregues, né, todos os produtos do café da manhã foram entregues com embalagens produzidas a partir do amido de milho, né? Material esse que poderia ser posteriormente compostado, levar para compostagem e transformar em um novo produto, né? Então, aí realmente, literalmente, se tornaria, né, um ciclo do produto, né? Você oferecer um material, uma embalagem, que hoje o plástico, né, basicamente é utilizado como embalagem, tem gerado esse grande impacto, mas foi mostrado uma embalagem, né, possível de se realizar e de fazer com que a coisa realmente pudesse ter um ciclo natural, né? Você usou a embalagem, você ofereceu um produto dentro das condições de higiene, mas que posteriormente aquele material, né, se você fizer a gestão adequada, o encaminhamento adequado daquela embalagem, ela pode se transformar em um novo produto posteriormente a partir, né, da compostagem, e a partir dali vai se transformar em um composto orgânico que pode ser utilizado na agricultura, na jardinagem, enfim, vários fatores. Então, a partir dessa situação, né, eu vi a sociedade gritando pela mudança de postura, né? E essa mudança de postura, ela foi possível a partir de tecnologias que foram, né, realizadas, que foram analisadas, que foram estudadas, que foram mostrados o seu potencial a partir da universidade, né? Então, são tecnologias que hoje elas precisam ser
faladas, mostradas, né, e comprovadas, né? Então, hoje tem esse papel fundamental a universidade, né, de contribuir, e é por isso que precisamos também estar sempre alinhados, né, buscando essas orientações no meio acadêmico. Até porque hoje o Brasil tem, né, investido aí na parte de tecnologia, né, justamente para que coisas, né, pequenas, que até em alguns momentos a gente não, é besteirinha. Não. Quando a gente começa a entender a importância da ciência, né, a importância de se construir uma embalagem mais sustentável, a gente vê, né, e começa a mostrar os números, né, do porquê se utilizar aquela embalagem e da importância de mudar a nossa cultura, de adaptar a nossa postura quanto ao nosso consumo, e principalmente as formas, o material que nós estamos consumindo, a gente começa a mostrar o potencial, né, e a importância de se trabalhar dentro desse dimensionamento, né? E aí a gente vê que realmente esse foi apenas um exemplo, né, de embalagem para alimentos, mas a gente vê aí várias embalagens, né, para serem analisadas e mostrar novas alternativas, né? A reciclagem daquelas caixinhas de leite, né, a long neck, ainda é um desafio, né, devido à questão de logística, até mesmo do processo da tecnologia para a reciclagem dessas embalagens, aquelas embalagens de salgadinhos que tem a parte laminar por dentro, né, o BP, esqueci o nome agora, né, mas ali ainda precisa, né, de tecnologia para fazer com que que esse processo da reciclagem ele se torne mais viável. E assim por diante, né? Existem N embalagens que precisam, né, dessa mudança, né, de tecnologias que possam facilitar, né, o encaminhamento correto, né, e fazer, então, assim que a gente consiga fechar uma economia circular para diversos embalagens existentes na nossa realidade. Então, hoje a ciência ela tem esse papel fundamental para somar diante dessa realidade que está instituída no nosso território nacional, quando o assunto é gestão adequada dos resíduos. Perfeito. Euquias, só para finalizar uma última pergunta, eu entendo que a questão dos resíduos sólidos tem que estar associada a políticas públicas implementadas pelo poder público. É necessário o poder público encarar a questão dos resíduos sólidos enquanto prioridade. Para contar um pouco da nossa realidade, do que está ocorrendo nessa ebulição que é a questão dos resíduos sólidos na região metropolitana de Belém, dos municípios, a Prefeitura de Belém, lançou um edital para a nova gestão dos resíduos sólidos, uma concessão pública de 30 anos, a um custo de aproximadamente R$ 1 bilhão. É muito dinheiro em qualquer parte do mundo, eu entendo assim. R$ 1 bilhão. Mas o que chama a atenção, não somente o valor, é que não foi incluída a responsabilidade do concessionário, que posteriormente ganhou essa licitação, compartilhar e inserir as cooperativas de reciclagem. Então, isso é uma crítica que a gente faz, e é uma crítica que a gente vai debater no Fórum Estadual Município no Estado do Pará, que o poder público reveja esse posicionamento. E que as outras prefeituras que compõem a região metropolitana de Belém, que estão em silêncio, ainda não se manifestaram como vão proceder na gestão dos resíduos sólidos, que é a cidade de Ananindeua e a cidade de Marituba, têm o compromisso em inserir as cooperativas de reciclagem na questão dos resíduos sólidos enquanto política pública. Há um caso exitoso no Rio Grande do Norte, que há a inclusão das cooperativas de reciclagem em parceria com as concessionárias, uma política pública realizada pelas prefeituras, ou é um debate ainda também distante, como é aqui no estado do Pará? Ainda não temos, né, o prazer de falar que o nosso estado tem algum município com essa postura, né, de se trabalhar alinhada com essas questões. Assim, de realmente se tornar uma política pública, né? A gente tem alguns exemplos, né, de programas, de projetos, mas como política pública mesmo, instituída por lei, mostrada por decreto, né, mostrando, olha, o nosso município, ele reconhece o trabalho das associações de catadores, reconhece também o impacto, né, que nós, quanto cidadãos de X município, temos por não realizar a inclusão social,
por descartar de forma inadequada, por não se preocupar com a não geração dos resíduos. Então, aqui no nosso município ainda não existe algo do tipo, né? Existem alguns municípios pequenos que realmente têm construído parcerias fortes com as associações, né? Cidades muito pequenas de aproximadamente 15 mil, 10 mil habitantes, mas que ainda não tem como política pública, né? Realmente instaurada no seu município, né? Então, esse é o grande desafio, né? De mostrar, né? Precisamos de um município, inicialmente, né? Precisamos de um município ele como referência para levar, se tornar referência nesses bons exemplos, nessas boas práticas, né? E isso a gente tem tentado. E um fórum igual a esse que vocês têm, irão realizar, né? É um potencial gigantesco para se discutir, né? É uma oportunidade maravilhosa de de mostrar essas potencialidades e mostrar que precisamos, os gestores municipais precisam se preocupar com essa questão, né? Hoje, a nível nacional, digamos assim, justamente pelo que a gente escuta e vê, né, nos momentos de encontro, de congressos que a gente vê, é justamente a pauta de resíduos sólidos, basicamente nos municípios, nos territórios nacionais dos municípios. Existe uma Secretaria X, né, em que a Secretaria de Meio Ambiente está envolvida lá e que fulano é o secretário, né, é o diretor de resíduos, e muitas vezes não é nem uma pessoa com qualificação que tem essa visão, né, futurística, né, essa visão de enxergar todo esse potencial. Então, hoje, os municípios eles ainda não dão prioridade para essa questão tão nobre que é se trabalhar com a gestão adequada dos resíduos, né? Justamente eles não conseguem enxergar a potencialidade justamente devido a essa realidade, né? Essa não reconhecimento, né? Essa não prioridade em se atentar com a gestão dos resíduos. E é algo que precisa ser dito, né? Que precisa ser provocado, né? E esse encontro ele pode muito bem, né, trazer essas discussões e mostrar de como se fazer essa mudança, essa realidade iniciar em nossos territórios. Então, aqui no nosso estado, a gente não tem, né, a gente não tem ainda um município que tenha abraçado literalmente essa causa. Estamos aqui tentando construir, né, em Mossoró. Não é a segunda cidade maior do estado, então a gente tem algumas limitações, né? Somos novos aqui, mas acreditamos que a partir dessa revolução que a gente tem iniciado, né, os bons frutos que a cada ano a gente tem conseguido enxergar, né, e comprovar, isso é que é o bom, a gente tem conseguido comprovar, a gente tem tentado, né, a gente tem buscado seguir nessa linha de pensamento, né, tentando construir literalmente uma política pública voltada, né, para essa questão social, igualdade de gênero, né, as ODS, né, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que a gente tem tanto discutido nesses últimos anos. Então, sempre a gente tem tentado alinhar, né, principalmente alguns ODS desses mais específicos, justamente porque a gente sabe e consegue enxergar as potencialidades. E eu digo isso porque aqui a gente tem tentado abraçar várias instituições, universidades, que já têm um foco, né, muitas vezes, para um determinado tema. Então, a gente abraça esse grupo, abraça esses professores, esses universitários, e isso é o que enriquece, né, para essas discussões serem ampliadas no nosso município, e aí a gente consegue ter uma maior visibilidade, e aí, a partir disso, a gente começa a ter forças justamente para construir políticas públicas. E esperamos que, né, Mossoró se torne referência, mas tudo isso que eu faço aqui é referência a alguma outra cidade, é referência a algum outro estado, é referência em algum outro embaixador que tem desenvolvido essa atividade no nosso Brasil. Então, tudo aqui é movido por inspiração do que já existe, né? E hoje nós estamos também alinhados, né, atenados ao que vai acontecer aí em Ananindeua, né, justamente esse encontro que a gente vê, né, com bons olhos, né, e vê com um olhar bem otimista mesmo de que essa mudança comece, né, aí na cidade e logo comece a ter bons frutos. Perfeito. Vamos chegando aqui ao nosso final, já vamos quase 1 hora de live, papo muito agradável, que passou rápido esse tempo. Eu queria deixar a mensagem de que a Amazônia hoje é o centro do debate internacional ambiental. Uma fala nas questões de mudanças climáticas com a realização da COP30.
um artigo do nosso presidente, Rodrigo Sabatini, no Jornal de Grande Circulação do Estado, há uns meses atrás, e reforçado por mim, pessoalmente, ao Rodrigo, nos últimos dias, é que a gente trabalhe junto para que a COP30 seja uma COP lixo zero. E, como ele dito numa reunião conjunta conosco, ele vai trabalhar para que isso seja um ponto de pauta na COP30. E a gente está à disposição para receber todos os embaixadores do Instituto Lixo Zero Brasil de braços abertos na nossa cidade, no nosso estado, e que juntos vamos ser mais fortes nesse debate da inclusão, da gestão dos resíduos sólidos, não somente na Amazônia, mas no Brasil, para que esse debate ganhe força e ganhe voz a nível nacional e internacional. Porque a gente sim realiza um trabalho importante, de impacto, e tem uma relação direta com a questão das mudanças climáticas. Então, que a COP30 seja uma COP lixo zero. Muito obrigado, Elquias, pelo seu tempo, a sua disposição de estar conversando conosco, nesse esquenta que a gente está fazendo do Fórum Estadual Município Lixo Zero aqui no estado do Pará. Mas palavras finais você pode concluir. Eu que agradeço o convite, Alexandre, né, por estar também aqui contribuindo e participando de forma indireta, né, o direto desse planejamento de vocês aí, na construção dessas pautas, né, que é tão importante e digna de serem realizadas, né. Como você bem falou, a Amazônia literalmente ela está, né, na discussão do mundo. E cada município, cada pessoa que trabalha voltado para a questão da sustentabilidade, né, hoje está trabalhando, né, alinhado com essa COP de 2025. Não diferentemente aqui da nossa cidade, a gente tem também levantado essas pautas para que o nosso município também esteja representando, esteja presente aí, né, na COP, justamente mostrando o que há de bom, o que tem sido construído aqui no nosso município. Isso porque o maior evento do mundo, né, dentro da pauta ambiental. E hoje, né, em 2025, nós teremos essa oportunidade, né, do Brasil estar sediando esse importante evento. E é importante, né, que principalmente esse evento, ele seja um evento lixo zero, como você bem falou. É preciso que a COP ela também demonstre o seu compromisso, né, com essa questão, né, trazendo essa pauta sobre a gestão adequada dos seus resíduos. E nada melhor do que mostrar um evento lixo zero. Então, estamos na torcida, né, para que essa pauta seja alcançada, né, seja ouvida, literalmente ouvida, e seja executada. E o que nós podemos dizer, né, diante da nossa rede, é que nós estamos à disposição para contribuir, né, de forma, enfim, inúmeras formas de a gente poder contribuir, né, nós, quanto representantes desse movimento, estamos aqui para somar, né, a esse movimento que vocês têm conseguido realizar na cidade de vocês. Tá bom? Então, pessoal, muitíssimo obrigado também por participar, por estar aqui presente conosco, né? Sempre prestigiando essas discussões que são tão importantes e agradecer a cada um que esteve conosco, né, e participou, nos ouviu. E é isso, Alexandre. Né? Obrigado por esse momento. Para mim foi riquíssimo, né, discutir essa pauta com você em um outro estado. E pode nos aguardar que em 2025 Mossoró estará aí presente, né? Eu quero conhecer você de forma presencial e principalmente participar desse maravilhoso evento, né, que está por vir. Ok, vai ser recebido de braços abertos. Muito obrigado a todos que participaram e acompanhe o nosso Instagram, Ananindeua Lixo Zero, que vamos estar informando as próximas lives nos próximos dias que estão acontecendo também. Nesse esquenta Fórum Estadual Município Lixo Zero no estado do Pará. Um abraço a todos, um abraço, Elquias, e até mais.